Do bloco tem mais música aqui no Estação Cultura. A gente segue falando sobre teatro. 6, o remix da história, reúne no palco 6 atrizes que contam em formato de show a trajetória das esposas do rei Henrique VIII. Para falar sobre esse espetáculo que faz curta temporada no Teatro do Sesc na quinta e na sexta-feira, eu converso agora com a atriz e produtora Anne Greiff. Anne, também fala sobre música, na realidade. Esse espetáculo também é muito musical. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom, fala um pouco então como esse espetáculo ele se apresenta. Ele se apresenta de uma forma bem musical, na realidade. É uma girl band, né? Exatamente. As 6 esposas do rei Henrique VIII são reimaginadas como se fossem integrantes de uma girl band. E aí elas são imaginadas com várias referências da cultura pop, como a Beyoncé, a Adele. E aí quando a gente passou para o português, passou aqui para a realidade brasileira, elas tomaram algumas referências mais regionais, tipo a Anitta, a Isa e esse tipo de coisa. Então é bem atual e é bem musical. Bom, escolheram essa passagem histórica também para falar um pouco das mulheres de hoje também, né? Porque as mulheres nesse contexto são mulheres que sofreram várias violências, né? É uma história muito real, de vários jeitos. Elas são mulheres que, em 1560 e poucos, eram mal vistas pela sociedade, elas foram julgadas e elas sofreram muito nas mãos do rei e da sociedade da época. E aí agora elas estão no palco competindo para ver quem é que sofreu mais nas mãos do rei, para decidir quem é que vai ser a líder dessa banda. Então, todas elas contam sobre a própria história de um jeito super divertido, super atual, mas ao mesmo tempo tem uma conexão muito grande com o atual, quando tu começa a ver o porquê que elas foram tratadas desse jeito ou como elas foram tratadas. Pois é, a gente está vendo algumas imagens aí do espetáculo. Que passagem é essa do espetáculo aí? Então, aí foi uma apresentação que a gente fez no Fevale Day, que é um evento do Teatro Fevale, no final do ano passado. E como a gente estava falando, essas mulheres, né, do rei Henrique VIII, que foi um dos reis mais... alguns consideraram um dos piores reis, né, tipo, do absolutismo inglês, que inclusive fundou a igreja anglicana nesse contexto com suas esposas, né? Algumas delas foram decapitadas, né, das suas separações e divórcios foram concluídos desta forma, né? Justamente o musical, ele é um musical do West End, da Grã-Bretanha, e ele foi começado justamente porque tem uma rima lá, que é para as crianças decorarem quem é que foram as esposas e a ordem delas, que é o separou, degolou, morreu, separou, degolou, sobreviveu. Então, eu sou a 6ª esposa, eu faço a 6ª esposa no espetáculo. É que sobreviveu. A que sobreviveu. E justamente, os finais delas foram tão horríveis que a 2ª esposa, por exemplo, ele criou uma igreja só para conseguir se divorciar dela, porque o Papa não quis que ele se divorciasse. Então, ele não foi um cara muito legal. Mas o espetáculo é justamente para retomar essa história, porque elas são conhecidas por serem a esposa dele, mas ele é conhecido porque ele teve 6 esposas, senão ele era só mais um rei. Então, na realidade, também a ideia de trazer o protagonismo, colocar essas mulheres como protagonistas, né? E, ao mesmo tempo, também trazer isso como um outro caráter, com um caráter principalmente de leveza e de humor, né? Justamente. No final, quando tu começa a avaliar, o 6 ele é uma história de empoderamento feminino e de sororidade. A gente fala sobre tópicos extremamente pesados e pertinentes, mas a gente fala de um jeito leve e divertido para que as pessoas consigam consumir e ainda absorver a ideia e voltar para casa pensando, mas sem aquele peso de, meu Deus, eu passei 3 horas no espetáculo aprendendo sobre história. Então, tu acaba tendo uma aula de história e tu nem presta atenção, assim, tu nem nota que está tendo uma aula de história. Ainda sai cantarolando algumas canções ainda, com certeza. Bom, então, a maneira do pessoal adquirir os ingressos também eu tenho aqui pelo Simpla, mas vocês também têm algumas outras maneiras de conhecer o trabalho de vocês também, né? Pelas redes sociais também, né? Isso. No @6musical tem tudo sobre o projeto.
E para conhecer um pouco mais sobre o grupo Música e Cena, que é um grupo independente, né, que montou esse projeto, é o @Música e Cena também no Instagram. E lá tem todos os links e onde comprar ingresso, e, enfim, todos os dados tem tudo lá. Bom, e também para quem quiser ir direto lá na compra de ingressos antecipados, www.simpla.com.br ou indo direto na bilheteria nos dias 13 e 14, agora dessa semana, né? A partir das 20 horas, no Teatro do Sesc, aqui na Avenida Alberto Bins, 665 também tem ingressos no local. Bom, quero agradecer muito da presença aí, uma boa temporada para vocês aí, boa sorte. Muito obrigada. E até a próxima, certo? Obrigada. Bom, a Estação Cultura agora faz um intervalo, que ele é bem rapidinho, e em seguidinha a gente volta com mais música e também conversando com o pessoal do projeto Canção e Poesia. É um instante só e a gente já está de volta. Se o abismo somos nós a negar a sensatez,